Aqui, na discricionariedade regrada da autoridade administrativa competente, aqui vige a discricionariedade regrada, se ele deve intervir ou não. As contravenções não são punidas com penas criminais, mas com multas. Entretanto, também na persecução dos crimes existem hoje rupturas com o princípio da legalidade. Já antes dos anos 90, foram introduzidas normas no CPP pelas quais a persecução de ilícitos por causa de sua diminuta lesividade ou culpa reduzida do agente podia ser dispensada. Isso pode acontecer com um encargo, em regra um dever de pagar ou também sem ônus. Ou sem encargo. Os senhores podem ver no papel que foi distribuído, na folha que foi distribuída. Os senhores podem ver no arquivamento conforme parágrafo 153 e 153A. Dessa possibilidade se faz uso generosamente, até no âmbito da lesividade média. Além disso, pode-se limitar o conteúdo do processo com cúmulo objetivo, ou seja, com muitos fatos. No âmbito das fraudes, onde há captação de poupança, trata-se com frequência de centenas, milhares de casos individuais. Assim, pode ser conveniente, casos com pequenos danos, algo abaixo de 5 mil euros, ser retirados da persecução. Atos do inquérito implicam frequentemente em profundas interferências no direito de outras pessoas, como na busca e apreensão, prisões, monitoramento de telecomunicações e muitas outras. Isso não deveria, em princípio, autorizar a que o MP ou a polícia a emitir tais ordens por autoridade própria. Eles precisam, para isso, de uma autorização do juiz do inquérito. O conceito histórico de juiz do inquérito é enganoso. O juiz do inquérito mesmo, ao contrário de antes, não investiga nada. Ele examina apenas pontualmente a admissibilidade de uma medida investigativa prevista. Apenas pontualmente a admissibilidade, a competência de medidas investigativas. Ele realiza alguns atos do inquérito, somente a requerimento do MP, como a oitiva judicial de uma testemunha para assegurar a prestabilidade das suas declarações na audiência principal. O perigo na demora, o iminente, é quando pode ser que a medida administrativa, a medida não seja prestável antes de começar o processo. Após a conclusão do inquérito, o MP decide, subentende-se, se o processo deve ser arquivado por falta de elementos suficientes de autoria e materialidade ou caso os elementos bastem, se pode propor a denúncia ou se deve o processo ser arquivado por conta de culpa diminuta ou por bagatela. No arquivamento do processo, por causa, na visão do MP, de falta de elementos, pode a vítima, com ação de persecução forçada, questionar esse arquivamento judicialmente, o chamado Klageerzwingungsverfahren, a ação de persecução forçada. Se o MP oferecer denúncia, então deve ele decidir a qual juízo ele deve remeter sua... Aqui no Brasil existe uma Justiça Federal e uma Justiça Estadual. Justiça Federal é só os tribunais superiores. Existe para isso na Alemanha 3 possibilidades. O juiz monocrático, o Amtsgericht, junto a uma espécie de juizado especial, o tribunal do júri no juizado especial ou o tribunal do Estado, de primeira instância. Os senhores observam na folha ainda o Superior Tribunal do Estado, Oberlandesgericht, como primeira instância em alguns casos. No Superior Tribunal do Estado, propõe a ação basicamente o Procurador-Geral lotado no STJ, e especialmente em casos graves que envolvam a proteção do Estado, como contra terroristas e espionagem. Há pouco, adquiriu o Procurador-Geral a competência para presidir inquéritos por graves violações contra a Lei de Comércio Exterior e de controle de armas de guerra.
Eu insiro agora algumas observações sobre a estrutura judiciária e o curso das instâncias em matéria penal. Ambos estão consignados na folha referida. A estrutura judiciária desenvolvida historicamente na Alemanha irrita um pouco os que estão de fora. Os graus de jurisdição são 4. O juiz mais baixo é o juizado especial, o Amtsgericht. Acima está o Tribunal do Estado, Landgericht. E o Superior Tribunal do Estado, seria um Tribunal de Justiça. E, por fim, o Superior Tribunal de Justiça. Isso não significa que, obviamente, isso não quer dizer que o processo penal tem que seguir esses 4 degraus. Na realidade, nós temos, como os senhores podem verificar na folha, às vezes 3, às vezes só 2 instâncias. Na criminalidade de baixa lesividade, a denúncia vai para o juiz monocrático, ou juizado especial. Na de média lesividade, para o tribunal do júri, no juizado especial. No tribunal do júri, nesse tribunal do júri, decide um juiz togado e 2 juízes honorários, os chamados jurados. Contra as decisões do juizado especial é dado recurso da apelação. Com ele se abre uma outra instância, de fato, instância que examina fato, junto à chamada pequena Câmara Criminal. Também um juiz togado e 2 jurados, do Tribunal do Estado. Contra as sentenças do Tribunal do Estado, de primeira instância, pode-se interpor um recurso especial para o Superior Tribunal do Estado, não para o STJ, mas para o Tribunal de Justiça do Estado. Ou seja, o Tribunal do Estado também conhece de recurso especial nesses casos. Nos crimes graves, há apenas uma instância de fato, que examina fato, mas perante a grande Câmara Criminal do Tribunal do Estado, com 2 ou 3 juízes togados e 2 jurados. Se essa estrutura corresponde à última flor da sapiência, pode-se discutir. Eu chego cada vez mais à conclusão que também nesses casos, uma talvez limitada a determinadas questões onde haja sucumbência, deve-se possibilitar a submissão a uma instância de apelação com questões de fato. Até agora existe contra acórdãos da grande Câmara Criminal do Tribunal do Estado, como também do Senado, do Superior Tribunal do Estado, existe apenas o recurso especial para o STJ. Para o curso da instância em ações penais no juizado especial, termina no Superior Tribunal do Estado e não no STJ. Se pergunta sobre a garantia da jurisdição nesses casos. Garante-se a unidade pela seguinte regra. Se um Superior Tribunal do Estado, em uma questão de direito, pretender divergir do acórdão de um outro Superior Tribunal do Estado ou do STJ, então se deve submeter a questão STJ para decidir, mas só a questão de direito, mas não sobre o recurso especial como um todo, que é retomado depois pelo próprio Superior Tribunal do Estado. Após essa excursão na estrutura judiciária e no percurso das instâncias, vamos de volta para o curso do processo de conhecimento. Após a propositura da denúncia, segue-se o chamado processo incidente ou acessório. Nele, o tribunal examina, com apoio nos autos, lembrando que o juízo pode também determinar a complementação do inquérito, se na sua visão existem elementos suficientes de suspeita de autoria e materialidade, ou seja, se conforme o estado dos autos, há a probabilidade de uma condenação. Se o tribunal responder afirmativamente sobre essa potencialidade de condenação, então se inaugura o processo principal e se recebe a denúncia para a audiência principal. Do contrário, o juiz rejeita a abertura do processo. Contra essa rejeição e pode o MP agravar no prazo. Se o juiz se considerar incompetente, vigoram regras especiais para remessa a outro tribunal, especialmente ao réu. O réu é ouvido em tudo isso. O processo incidental é frequentemente desprezado pelos tribunais, no que poderia proteger o réu diante de denúncias injustificadas. O exame dos elementos suficientes de autoria e materialidade são feitos não raramente de maneira muito superficial. Entretanto, deve-se enfatizar que a promotoria não oferece denúncias levianamente. A rejeição da abertura do processo ocorre, de todo modo, raramente na praxis judicial. O núcleo do processo principal é a audiência principal. Ela tem lugar perante o chamado juiz natural. Isso quer dizer que a competência das varas, como uma Câmara Criminal, e o preenchimento de seus cargos não pode ser estabelecido de forma guiada ou arbitrariamente para um determinado processo.